Estamos aqui mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Alguém pode até perguntar por que o pregador está sempre na Ponte de Ferro. É porque o Espírito de Deus ainda não me impulsionou para eu descer para dentro da Barreto, quando da Boa Vista, onde sempre peguei. O dia que o Espírito Santo me dirigir, eu irei. Aqui está o profeta. Eu não vim para bater a dignidade de ninguém, a moral de ninguém. Não vim pregar um evangelho aqui convencional, nem um evangelho capitalista, nem tão pouco para ofender a dignidade de ninguém. Levando para o lado pessoal. Agora, o que a Bíblia, ela me dá esse direito de eu falar a respeito contra as ações do príncipe deste mundo, pode ter certeza que tem um aqui que vai falar. O que eu falo não é porque eu estou me metendo nas coisas do Estado, nas coisas do tráfico de ninguém não. O que eu falo é a Bíblia, a palavra de Deus. Paulo disse assim, ele usa a seguinte expressão: condenai as obras infrutuosas das trevas. Isso publicamente, abertamente. Ele não mandou você ficar entre quatro paredes, numa sala ou numa coisinha, num quintal, e condenar o mundo não, de lá não, por meio de uma internet não. Ele mandou pregar isso abertamente, publicamente, na rua, na cidade, dentro do metrô, a escola, onde você teve esse direito de pregar, a oportunidade, fale. Então, meu amigo, essa obrigação não diz respeito só a mim não, a todos nós. Aqueles que foram moldados em Cristo, aqueles que não se envergonham do Evangelho, aqueles que não temem perder a sua vida. Porque a igreja que nos antecedeu, composto de Pedro, João, Tiago, Barnabé, Paulo, que entre outros, não tiveram vergonha de pregar a palavra de Deus, não se intimidaram não. Eles botaram a mão no arado e não voltaram atrás não. O fim deles foi perder a sua vida, o fim deles foi ser alguns levados para a arena. Eu me refiro aos apóstolos. Outros foram crucificados, outros foram comidos por leão, e a igreja em geral já sabe que o fim dele era cruz. Era comido pelos leões, pelas leoas. Servia de investimento para aquela época. Quando Roma, ele governava Israel. Todavia, meu amigo Jesus disse que ele foi odiado, foi perseguido, e nós não seríamos diferentes dele não. Passaríamos pelas mesmas perseguições, seria discriminado, odiado. Só a sua presença no meio do povo, as pessoas vão rejeitar você, porque você é uma luz. A Bíblia diz que quando a luz chega, ela dissipa as trevas. Ela desfaz, ela traz à tona o que está na escuridão. E o que está na escuridão no sentido espiritual e no sentido literário. Muitas das vezes o cara faz entre quatro paredes, muitas vezes o cara faz uma coisa que ninguém está vendo. Mas pelo Espírito Santo de Deus, através da Bíblia, a gente traz à tona. Nos dias da igreja primitiva, você podia pregar, você podia falar, muito embora que você viesse perder sua vida. Hoje, quando você fala uma verdade da palavra de Deus, é o nosso irmão, ele é contra. Não todos. Sabe por quê? Porque eles receberam um evangelho convencional, um evangelho de conforme a tradição deste mundo, que segue o rudimento deste mundo. Eu não quero condenar os irmãos que assistiram o Jogo do Brasil não, porque eu, muitas das vezes também como crente, eu também assistia filme como crente. Um dia Deus me revelou várias vezes e eu não levei a sério. Passava um ano sem assistir, depois voltava de novo. Eu era arriado por filme de zumbi. Aí quando eu via assim na televisão, um filme apresentado, um novo filme de zumbi, hoje eu voltava tudo de novo a assistir esse filme.
Aí Deus me revela agora eu dentro de uma cova com meu irmão. Estou se resumindo. E isso aí aconteceu, meu irmão. Eu não fiquei dentro da cova, mas no hospital. No dia em que eu precisei esvaziar a minha fossa, chamei ele. Tinha dito para ele que nós podíamos esvaziar. Num dia de muita chuva, de muita água, porque eu moro numa escadaria aí. A mangueira do caminhão não chega onde eu moro não. Então, aí eu sou obrigado de despejar ali. Nunca despejei não, mas eu ia despejar, porque não tem como, o cara disse que não tinha condição. É a obrigação da prefeitura, mas nunca chega, nunca vem. Aí eu peguei, chamei meu irmão queria, veio num dia que estava chovendo, mas pouca chuva. E ali aconteceu um acidente. A nossa fossa explodiu porque ele não tirou a placa toda como eu havia dito a ele. Ele tirou um pedaço. Mas ele havia dito a mim, meu irmão, não bota carbureto não. Eu disse, meu irmão, eu tenho que botar o carbureto que é para dissolver a fezes. Eu tinha reservado até 1000 litros d'água para dissolver. Mas ele estava bêbado. E tinha que acontecer o que Deus já havia me mostrado. Nós dois dentro de uma cova. Eu saía da cova, me erguia, e meu irmão ficava na cova. E isso aconteceu na explosão. Eu estava junto dele na fossa quando explodiu. Até a casa não foi-se embora porque Deus botou a mão, um pedaço dela, as telhas voaram. Fomos levados um bocado de pessoas se juntaram, socorreram a gente. Levaram a gente. Quando chega lá no hospital, eu ainda veio ouvir a voz do meu irmão. Mas eu tinha me revelado, sabe? Que tinha 4 PM. Que tinha falado lá com os médicos para me matar. O que aconteceu? Deus me livrou e permitiu que meu irmão fosse lá assassinado. Como ele foi assassinado, irmão? Não deram assistência a ele. Deixaram ele lá. Quando eu ouvi meu irmão falando, eu tô faltando de ouvir a voz dele. Eu não podia falar porque eu estava com muita dor. Aí, resumo, deixaram meu irmão, assassinaram meu irmão, como minha mãe, como meu sobrinho, como meu primo. Isso é o Brasil. Aqui, quem comanda é o terrorismo. Aqui não se trata de... Não vou usar o nome de ninguém, de fulano, de ninguém, não. Aqui é o profeta. Eu estou dizendo uma coisa porque aconteceu comigo. Já deram ordem para me tirar eu da minha casa e me expulsar da minha casa. Mas não tiveram força, não. Não tiveram força, não. Agora há pouco, né, Deus permitiu que eles arrancassem lá os canos lá, botassem na banheira dele, alegando que o meu cano estava entupindo a passagem da água, mas mentira, todo mundo recebe água, é mentira. Mas eu quero dizer uma coisa, eu fui lá, reclamei com ele, mas eu não ia brigar. Nesse dia Deus não tinha me usado com autoridade, senão ele não tinha feito. Deus permitiu, ele tirando meu cano de 25 e botaram bem fininho. Mas lá tá lá, cada um tem os seus canão. Eu passo muitas escadas, é cada canão grosso. O de cima botou um cano grosso. O meu é fininho que chega a água por último. Tenho 30 anos ali, basicamente. Nunca me aconteceu isso. Então, em primeiro lugar, a água tem que chegar nas casas dos traficantes, daquele que apoia os traficantes, os terroristas, que são terroristas. Certo? Mas depois, por último, é que a minha casa chega por último. Muitas vezes eu fecho até a caixa para outro dia completar. Eu não tenho onde até me recorrer. Eu ouvi um delegado meu falar o nome dele, disse que aqui o tráfico não mandava não, mas manda. Verdade sou eu, mas manda. Manda aqui. Certo? Manda aqui os terroristas mandam. Está numa hora de Deus agir. E Deus me mostrou há décadas atrás que ia agir, que vai tomar providência. O meu papel é de orar por ele. Não tenho nada contra ele, nada pessoal. Eu vivo a minha vida, eu prego o evangelho. Não vivo aqui observando a vida de ninguém como ele vive espalhando. Eu sou caboeta. Eles espalharam que eu era matador da Polícia Civil, da homicídio, até da Federal, meu irmão. E eles sabiam de tudo, todas as 3, e nunca fizeram nada. Pelo contrário, deram as mãos a eles. Tenho medo de dizer isso nem na frente dele. Eles querem que não me chamem, não, eu digo. Entendeu? Eu digo porque eu sou o homem de Deus, sou o profeta. Aqui é assim, meu irmão. Tomaram 2 processos meus na justiça que eu ganho. Arquivaram. Tomaram um concurso que eu fiz aí nos Correios, eu passei, mas arquivaram. Minha esposa passou no concurso da prefeitura como professor, também não foi chamado. O que é isso?
Como Deus tenha me revelado que aqui é uma China para mim. Sou odiado. Não é porque eu seja bandido, não. Eles espalham por tudo que é canto aqui, essa polícia, esses políticos, que eu sou corno, que eu sou bandido, que eu matei, eu fui um assassino, que eu matava em nome da Polícia Civil. Nada disso. E quando eles descobriram, meu amigo, quando não era isso, mas qual foi a ordem dele? Foi mata ele assim mesmo. Ele não é matador, não é caboeiro, não é nada disso, é um cidadão, mas mata ele assim mesmo. Foi a ordem, eu sei disso porque eles não conversavam. Mas Deus tem me guardado, isso aqui não é me meter na vida de vocês não, isso aqui é a verdade que eu tenho passado. Vocês todo dia botam isso na frente da minha cara para me desacatar. Isso aí é a mínima coisa, sem falar, muitas vezes eu mijar na frente da minha esposa, balançava o pênis para minha esposa, cantava minha esposa. Isso aqui é o Brasil, é Pernambuco, terra sem lei. Isso aí eu já ouvi de Deus, Deus disse a mim, como a Indonésia já disse a mim, me orientando. Não é que eu tenho contato com ele não, no Facebook. Alguns amigos que eu tinha, filha de general, polícia lá, à vontade, graduado, dizia pra mim, aqui nessa polícia aqui, você tem aqui, você é bem-vindo. Agora, tenha cuidado aí. Eu não me meto em nada de ninguém, eu prego a palavra de Deus. E é assim, meu irmão. Pode ficar com raiva, pode ficar na frente da minha casa, pode botar lixo. Agora mesmo que eu tenho um bocado de lixo agora de manhã. Preguei ontem, já tenho um bocado de lixo. Sou um afoito, meu irmão. Mas ele cruzou com um cara que não tem medo de nada. Isso não quer dizer que eu seja brabo, não. Se isso acontecesse comigo, se eu não fosse crente, pode estar certo que eu estava debaixo de 7 palmos de terra, porque não me faz medo, não. Entendeu? Sou um homem de Deus, não gosto de corpo, sou um homem de paz. Por isso que Deus tem me guardado, que eu fosse um cara violento, fosse um cara errado, eu já estava na sepultura há muito tempo. Mas Deus já me tirou da sepultura 2 vezes. Tiraram a minha saúde, viu? Não me deram nenhum benefício. Ninguém ficou do meu lado, nem polícia, nem Ministério Público, nem nada. Eu sozinho aqui, a minha casa era cercada diariamente, cheio de moto, cheio de carro, para me arrastar. Como não conseguiram ver eu no caixão dentro do hospital, quando eu teve alta, passei 6 meses internado, a minha casa cercou. Aí eu pegava a cadeira de plástico, botava na frente da minha casa e me sentava. Aí que a multidão deles passava carro, moto, eles diziam por isso, meu irmão, esse cara confia em quem? Ele sabia tanto que são um bando de terroristas, de mentiroso, que ainda dizia isso, que esse cara confia em quem? Em Deus, ele sabia disso. Mas são tão mentirosos, meu irmão. Se esse cara mesmo está precisando que Deus realmente tão próximo. Se se arrepender, Deus está de braços abertos para perdoar. Agora se não, meu amigo, se arrepender ou não, para o céu vai. Se arrepender ou não, mas ainda vai pagar. Foi isso que Deus me mostrou. Vai pagar tudinho, meu amigo. Já tem morrido um bocado, mas quando vier a sexta-feira que eu falei com ele cara a cara, vocês não vão escapar não, pai. Vocês não têm afeto à vida, vocês não têm afeto a cidadão não. Você só gosta mesmo daquele que guarda os tráficos, as armas de você em casa. Você só gosta mesmo de ladrão. Já são, né? Um bocado. Então não é desabafo não, é a verdade, viu? Eles vão saber disso, vão, por meio de quem? Tem algum cara aqui, de onde eu moro aqui, eu estou olhando aqui, não tem nenhum cara não. Mas ele não fica sabendo, não é por meio de YouTube, do qual aí não, ele fica sabendo. Quem é que telefona para ele, quem é que diz a ele? Quem é? Eu quero saber, tem algum traficante aqui? Tem não, ó. Quem é que diz? Vou deixar essa interrogação no ar, porque eu tenho coragem de dizer quem é. Mas que Deus nos ajude, meu irmão, que tenha misericórdia do nosso país. O que Deus me mostrou, uma invasão de gafanhoto aqui. Pode ter certeza, Deus disse a mim, homem, tu pensa que eu não vejo o que estão fazendo lá onde tu mora não, é? E a pessoa não me conhece, nunca me viu. Pode ficar certo, pode aguardar a resposta de Deus nessa impiedade. Bando de ímpio, vive lá à vontade, faz o que quer. Ainda diz lá que quem manda somos nós. Faz o que querem mesmo, o que querem mesmo. Abandonada, é rua alta dos calçados, meu irmão, Alto Brasil. Faz o que quer lá. Faz o que querem mesmo. Entendeu? Não tem polícia não, meu irmão. Pelo contrário, eles ficam lá com o carro lá olhando pra minha casa. Com a cara feia, ele arma com eles. Pra me pegar, viu? Mas Deus tem me ajudado, Deus tem me guardado. Isso aí vai sair no outubro, no qual sempre eu falei. A mandar uma intimação pra mim, meu irmão, pode mandar. Tô aqui.
Agora vocês foram taxados como terroristas, foram taxados, viu? A qualquer momento Deus pode usar o homem e vir buscar vocês. Pode ficar certo disso. Bandido não é aquele que rouba só um celular, não. Uma aliança no relógio, não. O pior bandido é o terrorista, é o tráfico, é o pior bandido que existe. Quem não tem imprensa do meu lado, aquele não tem coisa do meu lado, é eu e Deus. E aquele que Deus vai usar para mim, para puni-los, pode ter certeza disso. Não vai ficar assim não, porque Deus é Deus. Então, mais uma tarde aqui. Vamos mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro, trazendo uma palavra da parte de Deus. Em favor das pessoas que se encontram nesse mundo de ilusão. Boa tarde, né? Para as pessoas que estão passando por aqui, uma palavra que ela pode transformar, ela pode te reconciliar com Deus. Tudo que vem acontecendo no mundo, foi o fator principal, foi a falta de integridade que o homem, quando ele passa a transgredir a ordem divina. Que ordem foi essa que Deus havia dado ao homem? Deus havia aconselhado, Deus havia orientado Adão e a Eva. Primeiramente foi Adão, que ele não comesse do fruto do conhecimento do mal e do bem. Que na medida que ele transgredisse e comesse, ele passaria a se tornar mortal, ele passaria a morrer. Ele perdia aquele relacionamento com Deus. Ele perdia o temor de Deus. No ato criativo de Deus, quando Deus cria a fauna, a flora, cria os animatos em primeiro lugar. Deus cria o céu e vem agora lá do céu que só existia água. Deus faz uma separação entre a terra seca e o mar. E Deus começou agora a criar as coisas na sua ordem. E o último a ser criado foi o elemento humano. E quando Deus criou o elemento humano, Deus achou bom, porque aquele elemento humano, ele todavia tinha o prazer de conversar, dialogar com Deus. Ele tinha o prazer de ouvir a voz de Deus. Deus todavia tinha o prazer de conversar com ele. Mas Deus havia advertido a ele: enquanto você obedecer a minha ordem, enquanto você não prevaricar, todavia eu estarei aqui toda tarde para conversar com você. O homem honrava a presença de Deus. O homem honrava a ordenança divina. Quem foi orientado para pecar, para comer o fruto do conhecimento do mal e do bem não foi o homem. Quem foi orientado, porque o diabo é um dos maiores estrategistas espiritual. A primeira estratégia dele foi lá no céu. Mas ele estava equivocado, porque como ele foi criado por Deus, ele não podia estar, de maneira alguma, não existe nenhuma possibilidade de Satanás fazer um trono acima do de Deus. Porque primeiro o diabo não era onisciente, o diabo é só presente. Ele não é eterno, não era divino. Mas o diabo não estava satisfeito pelo destaque que ele tinha, pela honraria que ele recebia nos anjos inferiores a ele. Ele queria mais, ele queria os dados, ele queria ser igual a Deus. Foi o motivo pela qual Deus agora tem expulsado ele do céu. E lá em Apocalipse diz: ai da terra, porque o diabo foi lançado sobre ela. E quando o diabo foi lançado sobre a terra, o amigo foi só o que deu. Adão não havia
ainda pecado. Adão ainda estava no seu estado de pureza e de inocência. E dentro dessa condição, desses dois estados, o homem poderia conversar, o homem poderia ver Deus. O homem estava no oásis, no paraíso. O homem não morria, o homem não conhecia a morte. O homem não conhecia o câncer. O homem não tinha prazer em matar, em roubar e em adulterar. O homem não tinha prazer em humilhar. O homem não tinha prazer em fazer o que? Praticar injustiça sobre o seu semelhante. O homem não tinha prazer nas coisas desse mundo, porque ainda não existia. Estava totalmente oculto ao conhecimento de Adão, porque Adão ainda não havia comido do fruto do conhecimento do bem e do bem. O maior prejuízo do ser humano, o maior prejuízo da primeira família do humano, foi ele ter desobedecido a Deus, foi ele não ter levado Deus a sério. E quando Adão não levou Deus a sério, olha aí as consequências. Vamos levar lá para o início a consequência da desobediência do pecado do homem. A desobediência levou o homem a ser mortal. A desobediência levou Deus a amaldiçoar o mundo. A desobediência do homem foi o fator de todas as coisas que hoje vem acontecendo, que no passado aconteceu por meio do pecado de Adão. Mas Deus havia avisado, Deus havia instruído. Deus havia dito a Adão, não faça isso. Porque no dia em que você fazer, você vai morrer. Mas ele não estava satisfeito com um oásis que Deus havia colocado nele. Ele não estava satisfeito. E quando ele precisava de uma companheira, de uma mulher, e Deus deu uma companheira, deu uma mulher para ele. E quando Deus dá uma companheira para Adão, então Adão chega agora e diz para Deus, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O nome dela será chamado Eva. Veja bem que privilégio, meu irmão. Adão não tinha ninguém, vivia só, mas Deus lhe deu uma esposa, uma companheira, uma disjuntora. Portanto, uma mulher coroa de honra para o seu marido. A mulher, ela deve ser a felicidade, a alegria de um homem. Ele, quando largar do trabalho, chegar em casa e ser recebido pela sua esposa, ser recebido pelos seus filhos. Vamos levar para os dois lados. Muitas das vezes o cara sai do trabalho cansado, chega em casa, a mulher não faz nenhum afeto para o cara. A mulher não dá nenhum ar de riso para o marido. Mas ela quer que o marido seja fiel a ela. Ela quer que o marido não arrume outra mulher fora do casamento, até porque a Bíblia condena esse tipo de relacionamento. Muitas das vezes o cara chega cansado, o cara não tem nenhum afeto da esposa, o cara não tem nenhum, ela não sente mesmo aquele carisma, aquele amor que ela deveria ter para o marido, ele não tem. Sabe o que é isso, meu amigo? O pecado. O pecado proporcionou esses males que muitas das vezes vem acontecendo na sociedade e no mundo. Muitas das vezes a mulher é o contrário. Muitas das vezes a mulher trabalha e chega em casa, os dois trabalham. E o marido muitas vezes não tem aquele carinho, aquele afeto para com a esposa. É aquele cara bruto, aquele cara ignorante, estúpido. Quando ele se deita com a mulher, ele não dá nenhum carinho à mulher, porque isso aí é recíproco. O homem tem que dar carinho à mulher e a mulher tem que dar carinho ao homem. O cara não é um galo, meu irmão. Esse comportamento é dos animais, porque ele foi criado diferenciado do ser humano. Muitas vezes o cara reclama, a mulher reclama, porque a mulher não é carinhosa, porque o homem não é carinhoso. Você também não dá carinho à sua mulher, você também não dá carinho ao seu marido. É recíproco. A mulher tem que dar carinho ao marido, o marido tem que dar carinho à mulher, o homem tem que respeitar a sua esposa, a esposa tem que respeitar o seu marido. A Bíblia diz que a mulher é a coroa de honra do seu marido. Meu amigo, a honra da mulher, o respeito que ela deve ter para com o seu esposo, ela tem que ser na presença e na ausência. O marido deve amar a sua esposa, o marido deve cuidar, proteger a sua companheira. Mas muitas vezes quer maltratar a esposa, muitas vezes quer fazer da mulher um corpo descartável. Como é que um fundamento desse, como é que uma família dessa, ela vai prosperar?
o diabo vai trabalhar, o diabo ele vai investir para que esse casamento, o diabo vai investir para que a imoralidade, o pecado, a traição, o dissolvimento da família venha se acabando por falta, muitas das vezes, do estímulo da esposa ou do marido. A Bíblia diz assim, aconselha os crentes todos, não dê lugar à carne, não dê lugar ao diabo. Às vezes o cara está dando lugar ao diabo mesmo, mas ele não está vendo. O salmista Davi disse, quem poderá entender os seus próprios erros? É mais fácil de você analisar, de você ver, enxergar, apontar os erros dos outros. Mas você não vê, você não observa e não para, e não sente e não vê os seus erros. Isso é bíblico. Quem poderá entender os seus erros? Eu quero te dizer uma coisa. Nós vivemos hoje numa quarta geração que provavelmente, eu acredito que seja a última. Os homens hoje não querem mais saber de Deus. Isso até desde que Adão pecou e foi desobediente a Deus, os homens não quiseram mais saber de Deus. Os homens se encaminharam agora nas suas invenções. Capítulo 1 de Romanos, versículo 1, a Bíblia diz que os homens mudaram a verdade e mentira. Os homens não quiseram mais saber do seu Criador. Os homens começaram agora a criar Deus diferente. Os homens começaram a criar Deus de barro. Os homens criaram a Deus de ferro, de bronze, de madeira, de bronze, de ferro, de aço, de ouro, de prata. As invenções do homem. O homem decaído, o homem sem a graça, o homem sem Deus. Enquanto o homem vivia na graça, enquanto o homem vivia gozando daquele privilégio, daquela harmonia, daquela pureza, daquela inocência com Deus, ele tinha o maior prazer de dialogar e conversar, e ouvir Deus orientar e conversar com ele, porque Deus não descia do céu só para visitar Adão, não. Deus tinha um propósito, um objetivo. Quando o anjo aparece e vem lá do céu, o anjo não vem somente para aparecer e dizer que é um anjo, não. Ele não vem passear pela cidade, não vem passear pela praia, ele não vem passear pelo mundo, não, ele vem com um propósito. Todos os anjos que desceram do céu, que se revelaram aos homens, eles vieram com um propósito. Por isso, meu amigo, você também tem que ter um propósito na sua vida. Esse propósito, talvez ele poderá levar você de conforme a sua escolha, ou para a eternidade sem Deus, ou para a eternidade com Deus. Nós que pregamos o Evangelho não obrigamos, nem forçamos a ninguém a ser crente, não. Mas eu quero dizer uma coisa, foi proposto um tempo onde todos, tribos, nações e línguas, povos, irão comparecer perante ao tribunal de Cristo. Aqui você pode ter uma sala de custódia, aqui você pode ter dinheiro, ter um bom advogado, um bom defensor, pode cobrir seus crimes, seus erros, porque encontra-se brecha-se na lei. Não foi o juiz que criou a lei, não. Ele está ali como um funcionário público, não deixa de ser uma autoridade. É um funcionário público, mas é uma autoridade. Mas, meu amigo, quando ele acha, por meio do advogado da pessoa, uma brecha na lei, ele vai, óbvio que vai ter, aquele cara vai ser absolvido, muito embora que ele cometeu aquele delito. Em relação ao homem para com Deus, é diferente. Você não vai encontrar nenhuma brecha nas leis divinas, não. Você não vai encontrar nenhuma sala de custódia no dia onde todos nós iremos comparecer perante o tribunal dele. Deus não terá dos peso nem duas medidas. O que nós fazemos aqui, nós vamos todavia prestar conta diante de Deus. O homem, o mundo está aí alheio. O homem se tornou-se, depois do pecado, materialista, ateu.
O homem não quer mais saber de Deus. Se falar de Deus em nossa sociedade, o cara é ridicularizado. Se falar de Deus aqui na nossa sociedade, o cara hoje é perseguido. Se falar na pureza, se falar no amor, se falar na honestidade hoje aqui, você vai ser alvo de ser perseguido. Eu me lembro que Cardinal sempre dizia, agora ele não está mais na imprensa não, ele está no YouTube, ele dizia, tá tudo, ele botava um logo no programa dele dizendo, está tudo dominado, está tudo dominado. E está querendo dizer que todos se corromperam, todos estão corrompidos. Isso não é bom para a nossa sociedade, isso não é bom para a nossa família, isso não é bom para os nossos filhos, isso não é bom para nossas filhas, isso não é bom para o futuro dessa nação. Enquanto o diabo aqui, ele encontra espaço no coração do homem, enquanto o diabo encontra espaço naquele que ele dera a nação, enquanto o diabo espaço naquele que ele dera o estado, que ele dera o município, as coisas cada vez mais vai se complicando, as coisas cada vez mais vai desfavorecer ao pequeno, vai desfavorecer aquele que ganha um salário mínimo. Porque o alvo do anticristo é o pobre. O alvo do anticristo não é o rico, não. O alvo do anticristo é o cidadão de bem, é o trabalhador. Que já vem sendo maltratado, já vem sendo roubado. A Bíblia fala, meu amigo, tudo que eu falo com respaldo bíblico. A Bíblia diz que o salário mínimo é como um saco furado. Você ganha, é como dizia Chicaninho, o salário desse tamanho. É você pega aquele salário bem pequenininho e coloca dentro de um saco furado. Quando você for procurar ele, você não vai achar mais, porque a inflação vai comer. Você ganha 1.600 e pouco, 1.700. Você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar, é justo, vai ter que pagar água, vai ter que pagar energia. Você vai ter que pagar IPTU. Aí o que vai sobrar para você? Nessa inflação em que hoje nós estamos enfrentando, nessa história de dizer que alguém é patriota, nessa história de dizer que alguém vai defender o Brasil, ninguém defende o Brasil, ninguém quer defender o Brasil não. O nosso país, meu amigo, está entregue. Deus disse a mim há muito tempo, eu disse aqui, que o nosso país já era. Sabe o que é isso, meu amigo? Quem comanda o nosso país são os corruptos. Cidadão aqui não tem valor nenhum, não. A imoralidade não tem perdão. A imoralidade, a depravação tem dominado os seres humanos. Os homens hoje têm mais prazer em matar quem gosta. Os homens hoje têm quem gosta, tem mais prazer em vestir uma saia quem gosta. Os homens hoje têm mais prazer em ficar de quarto e receber um pênis na boca e no ano. Onde mesmo tinha um cara ali, não tem nada a ver, não vou dizer onde quem foi. Estava lá naquela situação, que é isso? Isso é mal para nossa sociedade, isso é ruim para nossos filhos, isso é ruim para nossos netos, isso é ruim para nossos bisnetos. Hoje nesse país ninguém respeita mais ninguém mais não. Você sai para um lugar, alguém abre aquele vocábulo podre, não respeita mais a madame, não respeita mais o velho, não respeita mais uma mulher casada, não respeita mais uma jovem. Esse é o retrato. Essa é a cultura brasileira. Não se respeita mais a vida. Apologia ao aborto. Apologia o quê? A ideologia dizendo. Apologia à violência. Apologia à decapitação. Apologia do cara vestir uma calcinha, um fio dental. Apologia do cara matar. O cara, meu irmão, é mais aplaudido do que um cidadão que leva a palavra de Deus. É uma sociedade promíscua que perderam há muito tempo a sua identidade. Que perderam há muito tempo a comunhão e o temor de Deus. Os homens têm mais prazer de quem gosta de botar um pênis na boca e no ânus. Sabe o que é isso, meu amigo? São os valores revertidos. Os homens perderam o temor a Deus. A nossa sociedade hoje não quer mais saber de Deus. Se você falar em qualquer palavra, que bate, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é a espada de Deus gumes. E quando eu me refiro e falo, dedo a qualquer coisa, que eu tenho respaldo nela, eu não tenho medo não. Porque não estou me metendo na vida de ninguém. Eu não estou me metendo
aqui na particularidade de ninguém. Eu estou dizendo que Paulo diz que nós fomos chamados para condenar as obras infrutuosas das trevas. E que obras são essas? É o adultério, a fornicação, é um relacionamento fora do casamento com o animal, com a macaca, com o homem, com a criança. Abre uma maneira que a gente condenar na vida da palavra de Deus os assassinados, os assassinos, a corrupção, a imoralidade. Agora sabe o que é que não vai gostar? Porque Paulo apresenta dois evangelhos. O verdadeiro e o evangelho mentiroso. E Paulo disse, se alguém vier apresentar um evangelho que não seja esse que eu tenho pregado, seja nada, eu não receba. Porque de mim você já foi orientado, de mim você já está conscientizado de que esse evangelho, ele vai promover na sua vida. A levar você a perder a sua simplicidade, a levar você a seguir o rudimento desse mundo, a levar você a dizer que nem tudo é pecado. Sodoma e Gomorra vivia numa situação terrível. Onde, meu amigo, as pessoas tapavam os ouvidos, onde as pessoas tapavam os olhos, onde o crime, a violência, o roubo, a injustiça se tornou comum, se tornou uma normalidade. No tempo de Sodoma e Gomorra, o cara era assaltado na rua, o cara era roubado, o cara era assassinado, o cara era violentado, a mulher do cara era estrupada, mas aquela sociedade fechava os ouvidos e os olhos e não ligava para nada. Trazendo para o nosso dia, não é diferente não! O cidadão trabalhador aqui não tem nenhuma segurança, não tem nenhum amparo do Estado não, rapaz! Agora, cadê os irmãos? Com todo respeito à igreja. Cadê os padres que não vêm para a rua falar essa palavra que eu falo? Eu já perdi minha saúde, já mataram minha mãe, meu irmão, já mataram meu sobrinho e a mim porque eu falo essa palavra. E olha que antes eu não falava assim. Vai ficar com medo, ou tem medo ou de anda de mão dada com o mundo. E a palavra de Deus é essa. Não estou me metendo na vida particular de ninguém. Paulo disse que condenar as obras infrutuosas da treva. Lá em Gálatas você vai ver que obras são essas, são os assassinatos. Sou um cara que gosta, quem gosta de vestir um assado, um cuecão de couro e fazer uma suruba com a sua esposa, com as esposas do seu amigo e depois entre ele mesmo. Quem gosta? O homem perdeu a inocência e a pureza. E quando o homem perde a pureza, o que vai reinar na vida do casamento, o que vai reinar na vida da sociedade, na vida do mundo, é impureza. A impureza é o quê? É o cara ter relacionamento com o animal. É o cara ter um relacionamento com o seu próprio moto, com o seu próprio carro. Olha, vários vídeos, o cara tendo relação com o carro dele, o cara se apaixonou pelo carro, o cara se apaixonou por uma moto e mantinha aquele relacionamento. Sabe por quê? Porque o homem perdeu o temor de Deus. Aí você vai ler em casa o que eu estou dizendo, no capítulo 1 de Romano, que alguns países hoje já não podem mais falar mais. Deus condena uma união. Deus não tem prazer, Deus não quer que o homem seja condenado, nem que o homem vá para o inferno. Mas Deus aborrece, Deus repudia. É o cara estar beijando na boca do bigodudo. Deus repudia, é o cara ficar de quatro e receber um pênis na boca e no ânus. É fazer da sua esposa uma meretriz, uma prostituta. Muitas vezes o cara ameaça a mulher, se ela não tem esse tipo de relacionamento, ele vai se embora. Muitas vezes a mulher ameaça também o homem. Eu não estou dizendo que são todas mulheres, nem todos homens. Eu estou me referindo aos que gostam. O que nós temos? A Bíblia diz que nesses últimos dias surgiria homem amante de si mesmo irreconciliável. Mais amante do crime, mais amante do mal, mais amante do adultério, mais amante do fio dental, mais amante de uma união que contraria a ordem natural estabelecida e ordenada por Deus. Que ordem natural é essa, irmão? Quando Deus criou o homem, tirou o homem do pó, sopou na sua narina e deixou o homem lá no meio dos animais. Nem o animal comia ele, nem ele comia o animal, e nem o animal comia ninguém, mas depois do pecado. Infelizmente hoje, nós estamos vendo aí, você chega na África,
Olha os animais comendo um e outro. Alguém diz que é o ciclo natural da ordem das coisas. Não é o ciclo natural não, meu amigo. Foi o pecado que levou a transformar, a mudar a natureza dos seres vivos. Foi o pecado que levou essa transformação, essa metamorfose. O homem perdeu a inocência e a pureza. O homem perdeu aquela natureza de ser bom. O homem deixou de ser bom quando ele perde a sua inocência. O homem passou agora a adorar o dinheiro. O homem passou agora a adorar a imagem de escultura. O homem passou agora a adorar o prazer de quem mata, de quem esquarteja. Sabe quem tira proveito disso? É o diabo. Você está agradando ao diabo. E muitas das vezes você não sabe. É o pai da mentira, é o enganador. É mentiroso. Ele é sádico. O diabo tem prazer de ver o cara numa cadeira de roda. O diabo vai assediar o cara a entrar no tráfico. O diabo vai assediar o cara a matar a sua esposa. O diabo vai assediar o cara a vestir uma saia e receber um pênis na boca e no ano. Falar em pênis e ano e vagina não é uma palavrão não. São palavras científicas. É o que nós estamos vendo hoje nessa sociedade. Uma sociedade sem Deus. Uma sociedade que a cultura dessa sociedade aqui é a corrupção. Que a cultura dessa sociedade aqui é o prazer de derramar sangue. Que a cultura desse país, desse estado, é matar o seu amigo. Quero dizer, advertir você pela Bíblia. Você não tem amigo não. Você tenha cuidado com quem você anda. Você tenha cuidado no que você fala. Eu tenho 65 anos aqui, meu amigo. Tenha cuidado, quem guarda você é Deus. Quem vai guardar você não é seus amigos não. Quem gosta de você não é seus amigos não. Quem gosta de você é Deus e a sua família. Quando você encontra abrigo nela. Vivemos numa sociedade assim, onde os valores estão revertidos, onde o que vem aqui prevalecendo é a prevaricação, é a imoralidade, é a impunidade, é o cooperativismo, onde quem manda aqui são os traficantes. Não venha dizer para mim que eu estou mentindo não, eu sou vítima disso, rapaz. Eu estou dizendo que quem manda aqui é os traficantes, porque eu seguro o que eu estou aqui, ou em delegacia em qualquer outro canto. Quem manda aqui é os traficantes, eles falam o que querem, meu irmão. Eu peguei um deles, peguei um na frente de casa e disse a ele, quem és tu? Tu não tem autoridade para me matar não, rapaz. Tu é o chefão daqui, do PCC, Ele abaixou a cabeça porque a palavra de Deus tem autoridade. A palavra de Deus fez com que ele abaixasse a cabeça e fosse embora. Eu sou doido pelo amor. A salvação. Se eu sou doido, vier me matar, meu amigo. Tá achando ruim, Faz parte do PCC, É isso mesmo, meu amigo. O que fizeram com Noé? Quando Noé pregava a palavra de Deus, chamava Noé de doido. Só não matava Noé e sua família porque Deus estava na frente. Porque aquele propósito ali não era de Noé, não. Aquilo ali era um propósito de Deus contra a violência, contra o adultério, contra a fornicação, contra a idolatria, a injustiça. Aí fica esse chove, mas não mora na televisão, em rede social, fazendo uma apologia onde não há. É uma apologia, meu irmão, quem manda aqui são eles mesmo. Peça bem a Deus, que não se compra o que Deus me revelou. Numa invasão de gafanhoto aqui, numa besta-feira invadindo aqui. Sabe o que é isso, meu irmão? É resultado. É o resultado do declínio. É o resultado do cara dar as coisas para Deus. É o resultado do cara que ama as coisas desse mundo. É o resultado do cara dizer para Deus, quando lhe dá a oportunidade para ele perdoar, ele dá as coisas, ele não quer saber. Ele opta, ele ama o que faz, ele ama o que gosta. Ele ama e tem prazer em matar, em derramar sangue, em ser comprado pelo tráfico. Aonde quem manda aqui é eles.
cara se corrompe, o cara se vende, meu irmão, e o cidadão fica vendo aí, o cara chega na casa do cidadão, faz o que quer, manda, e aqui tem governo, e aqui tem polícia, como? Quem manda aqui é o tráfico, é o crime. Você nunca viu um profeta ter coragem de falar isso? Eu disse um na frente da minha casa que veio para me matar, um traficante. Eu disse, que és tu? Ele parou, você lá veio. Tu não tem mais de que Deus não, rapaz. Tu não pode fazer nada comigo, não, ele voltou. Ô, geração depravada e imoral, que faz apologia à violência, ao PCC e ao Comando Vermelho. A Bíblia constituiu as autoridades para ser o nosso guardião. Aí Paulo fala no capítulo 3 de Romanos, quer você gozar da proteção das autoridades, que vem lá do primeiro lugar, do presidente até o vereador. Faz o bem, que você será louvado por ela. Ela será seu guardião, ela estará ao seu lado. Mas vivemos hoje em uma geração promíscua, uma geração onde os valores são revertidos, onde os homens perderam o temor de Deus, onde quem manda aqui é o crime, onde você está certo da impunidade. Perderam o temor a Deus, mas ainda há uma solução. João Batista clamava para o arrependimento. João Batista chamava que aquela sociedade, João Batista clamava para que a sua nação se arrependesse. Hoje a voz de João Batista não foi silenciada não, ele perdeu a cabeça. Ele foi decapitado porque ele chegou perante o rei Herodes Antipas e disse para ele que ele era um adúltero, que ele estava tendo um caso com a mulher da irmã dele. Aí pegaram ele, a filha da mulher dele dançou e pediu a ele uma recompensa. Ele disse, pede o que tu queres. Aí ela pediu, por orientação da mãe dela, a cabeça de João Batista. Mas isso tinha de acontecer, porque João Batista havia predito a sua morte. Ele disse, importa que eu desapareça e que ele apareça. Ele falava da sua morte. Então todos os discípulos de João Batista ficaram ao lado de Yeshua de Jesus. Porque João Batista não era o Messias, ele veio preparar o lugar e ele preparou o lugar. Ele falou a verdade, ele falou a palavra de Deus, ele condenou esse mundo que tem aborrecido a Deus, esse mundo depravado, assassinos. Por isso, meu amigo, a palavra de Deus não mata ninguém não. A palavra de Deus adverte. A palavra de Deus dá oportunidade. A Bíblia diz que ele está com a mão estendida para perdoar o assassino, para perdoar o ladrão, para perdoar o traficante, para perdoar a lésbica, para perdoar o gay, para perdoar o ateu, para perdoar o materialista, para perdoar todos quantos reconheça que precisa do perdão dele. Agora a nossa escolha que vai definir a eternidade com ou sem ele. Eu quero te dizer, aqui você tem um colchão, uma rede, um ar-condicionado, aqui você tem uma praia, aqui você tem um cinema, aqui você tem um shopping. Mas no inferno você não vai ter um hospital, no inferno você não vai ter uma rede, no inferno você não vai ter uma cama, no inferno você não vai ter um shopping, no inferno você não vai ter uma maconha, no inferno você não vai ter um motel, no inferno você não vai poder comemorar o Réveillon, nem o Carnaval, nem tampouco estar ao lado da sua esposa, gozando das carícias dela. No inferno, você não vai ter essa brisa, você não vai ter esse oxigênio, não. No inferno, a Bíblia diz que você não terá mais a opção de ir para uma praia, de ir para um cinema, para um campo de futebol, de estar na rede social. No inferno, você não poderá mais comemorar o Réveillon, Natal, o Carnaval, porque no inferno a Bíblia diz que na razão haverá choro e ranger de dentes. Não é o prazer de Deus de condenar o homem que procura ir para lá. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas os homens que se esqueceram de Deus serão levados para lá pela sua escolha.
Abandone esse mundo. Abandone quem é o chefe desse mundo, é Satanás. Ele não vai revelar a sua verdadeira identidade, não. Ele é um ser espiritual da maldade. Nele não há amor. Ele não tem afinidade a ninguém, ele não ama ninguém, ele não respeita ninguém. Ele acaba, ele destrói o que ele puder, ele vai destruindo. Acaba com a família, acaba com o casamento. Acaba com o temor que o cara tem por Deus. Acaba com o temor que o amor que a mulher tem pelo marido, que o marido tem pela mulher. E nós estamos vendo aí o índice de feminicídio. Nós estamos vendo aí o índice de matança, de roubo. Porque o homem não quer mais saber mais de Deus. O homem deram as costas para Deus, se tornarem subordinados a Deus. E quando o homem faz isso, meu amigo, é fácil dele ser, sabe o quê? Manipulado pelo tráfico, se vende ao tráfico. As autoridades constituídas, também do presidente ao vereador, acabaram com a nossa nação. Lula foi lá nos Estados Unidos, o governo só fazer o quê? Botar o nosso país em perigo. Trump não está brincando, não. Deus me revelou. O conto é sério, eu tenho uma pessoa, se prepare. Deus me revelou uma grande multidão de gafanhotos invadindo aqui. O sol escureceu. Sabe o que é isso? Não é outra coisa, é a mão de Deus para os filhos, para os irmãos, para os perversos, para os ateus, para os assassinos, para os corruptos, para os que se corrompem, para os que abandonam o seu verdadeiro ofício. João Batista disse para as autoridades: não se corrompa, não faça mal a ninguém, não coma do roubo, não coma do tráfico. Seja honesto no seu ofício. Aí você terá o perdão de Deus, mas com o contrário, você vai pagar. Eu estou aqui pregando isso. Já me mataram uma vez. Deus me ressuscitou para eu estar aqui pregando mesmo. Tentaram de tudo para me tirar da cidade. Fizeram um cerco aqui para me arrastar, para me desovar. E não foi ninguém não, foi a própria polícia. Isso eu digo na frente dele, meu irmão, não tem medo nenhum. Mas é isso, meu irmão. Que você vai fazer como Abraão. Quando Deus resolveu a destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ficou na frente de Sodoma e Gomorra e intercedeu dizendo: Senhor, se houver 50, tu destruiria Sodoma e Gomorra por amor de 50. Dos 50 baixou para o 10. Aí Deus disse para Abraão: se existir 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruiria Sodoma e Gomorra por amor dos 10. Aí eu pergunto: em nosso país, será que tem justo? Será que ainda tem 10 justos para que o que vem para cá, Deus não se intervenha, Deus não venha anular? Meu amigo, você não sabe de nada das coisas espirituais. Deus tem me revelado. Eu não sou daquele que vou para a rede social para me apresentar como profeta, não. Mas a coisa é séria o que vem para nós. Pode ficar, ou escreva o que eu estou lhe dizendo. Os dias perversos e mal virão para nós. E não vai demorar, não. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Sabe o que é isso? É o cara tentar avacalhar, o cara tentar menosprezar a Deus. Quando chega o carnaval, o cara coloca um quê? Um ator, uma atriz vestido de gay, homossexual, e dizendo que Jesus é frango, Jesus é gay, Jesus é ladrão, Jesus é maconheiro. Não é bom para nós não, não é bom para nossa sociedade não. Sabe qual é o resultado de tudo isso? É o que nós estamos vendo aí. A inflação subindo, Lula brigando, quando aquele não pode brigar. Sabe quem vai ser? A vítima somos nós. Sabe o que é isso, meu amigo? Aqui o diabo toma conta da sociedade quando abre espaço para ele. Sabe o que é isso? É uma sociedade, meu irmão, que não respeita mais a Deus. E quando uma sociedade não respeita mais a Deus, pode ficar certo que a sua justa retribuição vem. E ela virá e não tardará. Tem uma bomba nuclear apontada para aqui há muitos anos. Deus disse a mim que essa bomba está apontada para aqui. E quem apontou ela foi o homem que tem a mesma natureza de Hitler. Sabe por que Deus permitiu? Por conta da imoralidade do cara vestir uma calcinha. O cara tem prazer em decapitar e matar. E tentar desrespeitar a Deus, desonrar a Deus, desacatar a Deus. Essa nossa sociedade não é diferente de Sodoma e Gomorra, não. É uma sociedade perversa, é uma sociedade mau.
Uma sociedade que não quer mais saber mais de Deus. Mas eu digo uma coisa, enquanto a sociedade não quer saber mais de Deus, Deus ainda está com a mão estendida. Enquanto você respirar, enquanto você estiver com o ouvido aqui, Ele não vai desistir de você. Ele ainda vai convidar você ao arrependimento. Enquanto você estiver respirando, Ele está te convidando, está te chamando. Arrepender-se e crer no Evangelho. É o único meio de você escapar da justiça de Deus. É o único meio de você ser lançado num lago de fogo. É o único meio de você escapar da maldição que foi lançada lá no Éden. É o único meio de você se livrar do grande tribunal de Cristo branco. Aceita Cristo. Abandona os seus pecados. Deixa a idolatria, a feitiçaria, o prazer de matar. Deixa o prazer de explorar. Seja a sua balança fiel. Não roube os pobres, o trabalhador não. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.